mercado financeiro elevaram a estimativa da inflação deste ano, 5,98%, para pouco mais de 6%. E esta é a terceira alta seguida no indicador. E em relação aí essa inflação menor e também que retira, evidentemente, uma inflação maior, retira o poder de compra das pessoas e principalmente dos salários menores, nós vamos agora conversar justamente com o economista Rodrigo Simões. Rodrigo, prazer tê-lo conosco aqui no Fast News. Olá, Marcelo, uma boa tarde e uma boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer é todo meu. Prazer é nosso. Então a gente vive essa expectativa, né? Essa pressão inclusive do governo em relação ao Banco Central, a taxa Selic em 13,75, o governo desejando que ela caia para que possa haver aí condições melhores para uma retomada econômica. E a gente ainda percebe que a inflação, ela foi uma ligeira alta, mas mantém essa trajetória de alta. O senhor avalia que, de fato, no segundo semestre haveria uma possibilidade de uma queda, de uma tendência menor que pudesse, inclusive, levar a um posicionamento do Banco Central, mas tudo indica que apenas 1 ponto percentual de queda na Selic ao longo de 2023? Bom, Marcelo, é muito bem colocado. Eu acredito que essa queda do IPCA para 2023, ele vai ocorrer somente no segundo semestre. Quando você pega os indicadores do IPCA mensal, você vê que ele sempre gira ali entre torno de 0,60, 0,70 ao mês. E ele não vem desacelerando, ele não vem arrefecendo, ele vem mantendo ali resistente nesse patamar na casa dos 6%. Como você bem mesmo disse, né, o anterior estava 5,98, agora foi para 6,01%. E isso é um fenômeno, Marcelo, em todas as regiões, né, do país, tá? No mundo inteiro, tá? Ainda que a nossa inflação no Brasil já está um pouco menor do que está praticamente nos países mais desenvolvidos, enfim, mas ela está um pouco resistente e a política monetária tem tido um pouco mais de trabalho para poder convergir essa inflação aí, pelo menos para o teto da meta ou o centro da meta, nesse ano de 2023. E isso você tem vários reflexos, né? Você tem uma desaceleração da economia, você tem os custos, né? Custo de ofertas, né? Essa inflação de oferta contribui bastante para que a inflação não ceda, porque você tem 2 pontos, né? Há economistas que falam, não, mas é a inflação de oferta, outros que defendem a inflação de demanda. Existe, na verdade, um equilíbrio. Por quê? Porque depois da Covid e da guerra da Ucrânia, as cadeias de produção, elas se desequilibraram um pouco. Então, quem produzia um certo produto, um insumo ou um bem, deixou de produzir e quem continuou produzindo subiu o preço. Por outro lado, tinha, na época da pandemia, quem não consumiam serviços, a população que não consumia serviços. Após a pandemia, a reabertura dos negócios, passou-se a consumir muito mais serviços e menos bens. Então você tem um pouco dos dois lados. É um pouco de inflação ali de oferta, um pouco de inflação de demanda, e esse reequilíbrio, digamos assim, esse redesenho do modelo da economia mundial contribui para que ela seja mais resistente. Rodrigo Simões, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Rodrigo, boa tarde. Quando a gente analisa aí o gráfico de crescimento do PIB do Brasil nos últimos anos, a gente vê que o Brasil tem uma tradição de PIBinhos, não é? Tradição de crescimentos baixos, né? Muitas vezes entremeados por períodos até de recessão, alguns anos de recessão, mas nunca aquele crescimento que se espera de um país emergente, né? Que procura sair ali de um patamar de potência média, de renda média. O que acontece com o Brasil? Por que o Brasil não consegue ter um crescimento que tire, de fato, uma grande parte da população da pobreza? E até que ponto esse PIBinho atual é mesmo um reflexo de fatores internacionais ou são, basicamente, questões internas? Bom, muito bem colocado, Diogo. Primeiramente, boa tarde. É mais um prazer também poder estar aqui com você, Diogo. Diogo, nós, como país, o Brasil, né, que tem assim um grande potencial para ser um grande país aí a nível desenvolvido, nós vemos esse reflexo desse famoso voo de galinha, praticamente, do nosso PIB, da nossa economia. Isso se dá principalmente pelo fato de que entra governo, sai governo
nós nunca temos uma proposta de fato que é uma agenda de desenvolvimento. Nós não temos uma agenda de desenvolvimento de economia, de plano de desenvolvimento econômico de 10 anos, de 20 anos, onde nós queremos estar. O que acontece no Brasil é que governo após governo vão se fazendo pequenos ajustes, algumas melhorias, eu também não posso ser insensato aqui de falar que nunca houve nada, são feitas pequenas melhorias para que os governos consigam se reeleger, tá? Mas a máquina pública, ela tem crescido muito, com cargos comissionados, cargos duplicados, e não há propriamente a preocupação em desenvolvimento da economia. Então, essa agenda de desenvolvimento, que aparentemente parece ser muito simples, a sociedade não participa, o governo não tem interesse em divulgar, cada vez mais nós temos um crescimento da economia, e o reflexo internacional, ele tem sim um pouco de reflexo internacional, Diogo, mas o que acontece? O Brasil ele tem grandes oportunidades. Nós temos a questão das energias renováveis, nós temos sol, vento, calor, nós temos também muito a se desenvolver na região Nordeste. Por quê? Porque se desenvolve o PIB, muitas vezes, do Brasil, é reflexo do quê? Da região Sul e Sudeste. A região Nordeste é largada. Isso já vem desde a época do café. Desde a época do café, que deixou-se, os empresários foram para a região do Sul e Sudeste desenvolver mais, até hoje não tem lá. Então nós poderíamos ter, sim, planos e agendas de desenvolvimento. Por exemplo, na região Nordeste, com todo o clima que nós temos lá, poderia ser um grande polo de turismo na região Nordeste. Na região Norte, também um grande polo de turismo para os turismos, né, ecológicos, na região da Amazônia. No Nordeste, a questão dos resorts. Nós poderíamos ter muitas parcerias com resorts internacionais e trazer e gerar emprego, mas não tem jeito. Metade do país, onde existe muito mais, Diogo, pessoas recebendo auxílios do que propriamente de carteira assinada, isso de fato mostra que o governo e os governos que têm passado não têm a preocupação com uma agenda de desenvolvimento econômico. Rodrigo, dentro dessa agenda, você, claro, hoje praticamente vai se formando um consenso em relação à reforma tributária, né? Quer dizer, a gente sabe que é uma discussão muito difícil, porque o município não quer perder sua arrecadação, o Estado, a União, o setor industrial cobra que outros setores sejam mais taxados, é o caso dos serviços, o agronegócio também, e a gente observa aí que o governo o ministro Haddad está prometendo que vai, de fato, depois do arcabouço fiscal, enviar essa proposta. A proposta já está lá e poderia ser a base lá, aqueles projetos que já foram até iniciados aí, toda essa discussão. Inevitavelmente passa por isso, seria uma ação que poderia, de fato, aí rediscutir toda essa questão tributária e favorecer até o empreendedorismo no Brasil? Olha, Marcelo, a reforma tributária, ela ajuda, mas não resolve. Ajuda, mas não resolve todo o problema que nós temos de desenvolvimento econômico. O que acontece? Principalmente nesse plano do Bernardo Apipen, principalmente, nós temos aí uma questão que é o seguinte, de se reduzir os principais tributos a um ou dois tributos, que seria o IVA, né? O IVA dual, por exemplo. Ou seja, você reduz lá, você pega todos esses tributos, que é o IPI, ISS, ICMS, PIS, COFINS, e tenta reduzi-los ali em um ou dois tributos. Isso facilita bastante, tá? O cálculo dos tributos dentro das empresas brasileiras. Então, isso eu acho que é uma desburocratização e vai melhorar a agilidade das empresas na questão administrativa. Mas isso cria-se uma facilidade para apurar os impostos, tá, os tributos que o governo deseja arrecadar, mas não vai no ponto fundamental, Marcelo, que é como trazer investimentos, como estimular o empreendedorismo, tá, e como também você fazer o comércio, de fato, a ligação, abrir as portas do comércio a nível mundial. Então fica se dando hoje muito foco a questão do Mercosul, só a China, não quer falar muito com a Europa, não quer muito saber dos Estados Unidos. Então, assim, nós temos que ser um país em que temos que conversar com todos, e eu vejo um problema também, que o Brasil, ele não se posiciona muito, sabe? Então, hoje nós temos aí um país que busca se relacionar muito ali com a China e com o Mercosul. O Mercosul você não tem muito o que fazer. Os países estão piores do que nós.
sabe? A China, um país ali dominador, onde você não tem muita certeza dos dados, onde o Partido Comunista domina bastante a economia e não tem muita transparência, até difícil para nós, economistas, fazer muitas análises na questão da China, e eu vejo que o governo atual, ele quer ir muito por essa linha, sabe? Do Estado ser indutor do crescimento, mas não é só assim. Existe uma combinação, tem que ter uma combinação entre o setor privado e o Estado. O Estado deve atuar aonde é objetivo dele: saúde, educação, segurança. Basicamente isso, e o setor privado poder puxar essa máquina para cima. Agora, se a figura do político, que é o que se prega hoje, que vai ser o salvador, você pode ver, âncora fiscal, o texto foi apresentado, já caiu a bolsa, né? Então caiu a bolsa, subiu o dólar. Vai vir a reforma tributária, vai ajudar, mas não vai resolver. Então é uma cirurgia um pouco mais profunda que nós precisamos fazer no país. Diogo Schelp. Lula agora está em Portugal, em seguida vai para a Espanha, e ele tem dito, inclusive disse agora em Portugal na visita, que Portugal é um grande aliado do Brasil para desatar o nó do acordo União Europeia-Mercosul. Lembrando que um acordo de livre comércio que foi negociado, principalmente teve sucesso de negociação no governo Temer, foi consolidado com a assinatura no governo Bolsonaro, mas que ficou basicamente congelado nos últimos anos porque alguns países europeus usaram o argumento da falta de preocupação ambiental do governo Bolsonaro como uma forma de protecionismo, como uma forma de não concretizar esse acordo. Lula agora tem, então, a missão de desatar esse nó. Por que esse acordo União Europeia-Mercosul é tão importante, apesar da fragilidade dos nossos vizinhos aqui do Cone Sul? Bom, o acordo da União Europeia, Diogo, ele é importante por quê? Porque nos faz abrir as portas, tá, para o comércio europeu e a Europa como um todo entender que nós não estamos fechados só no Mercosul, tá, nem só fechados com a Rússia, nem com a Índia. E isso também contribui para quê? Para que a gente construa novos tratados entre os países, para que esses países demandem mais dos nossos serviços, dos nossos produtos e que possa até mesmo haver trocas tecnológicas, tá, entre empresas. Agora, um país como o Brasil, com toda a sua potência de poder contribuir economicamente, ficar vinculado somente ao Mercosul e somente à China, isso não tem cabimento, sabe? O Brasil ele tem muito mais a explorar, né? Então o Brasil tem que ser um país que ele conversa com todos, que ele constrói tratados de comércio com todos ao máximo possível e também ter posições, aí eu já não vou entrar nessa área aí de relações internacionais, mas ter posições diante do mundo, tá? Então, quando você pega o Lula indo à Rússia, né, falando, né, que a guerra também é culpa da Ucrânia, ou que querendo fazer com que o Brasil seja muito mais parceiro da China e que não precisa do dólar nos Estados Unidos, isso aí é um retrocesso, rasgar a cartilha da economia como um todo, enfim, isso é o que o Brasil não precisa. Nós precisamos de liberdade econômica, de transparência, do incentivo ao empreendedorismo e da educação financeira, até mesmo nas escolas, que é o que você não tem hoje. Rodrigo Simões, economista, participou conosco aqui do Fast News. Muito obrigado pela sua participação. Muito boa tarde. Marcelo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, agradeço também a todos os ouvintes da Jovem Pan e agradeço também ao Diogo, é um prazer, Diogo, sempre estar aqui também. O prazer é nosso.